com a inflação, com as taxas de juros e o câmbio. Privilegia-se o agronegócio exportador, que traz dólares à agroecologia, à economia familiar e solidária, que produz 60% daquilo que comemos. O que as multidões da rua estão reclamando é desenvolvimento em primeiro lugar e a seu serviço o crescimento, PIB. Crescimento é material, desenvolvimento é humano, significa mais educação, mais hospitais de qualidade, mais saneamento básico, melhor transporte coletivo, mais segurança, mais acesso à cultura e ao lazer. Em outras palavras, mais condições de viver minimamente feliz como humanos e cidadãos, e não como meros consumidores passivos de bens postos no mercado. Em vez de grandes estádios, cujas entradas aos jogos são em grande parte proibitivas para o povo, mais hospitais, mais escolas, mais centros técnicos, mais cultura, mais inserção no mundo digital da comunicação. O crescimento deve ser orientado para o desenvolvimento humano e social. Se não se alinhar a esta lógica, o governo se vê condenado a ser mais o gestor dos negócios do que o cuidador da vida de seu povo, das condições de sua alegria de viver e de sua admirada criatividade cultural. As ruas estão gritando por um Brasil de gente e não de negócios e de negociatas. Por uma sociedade menos malvada, devido às desigualdades gritantes, por relações sociais transparentes e menos escusas, que escondem a praga da corrupção, por uma democracia onde o povo é chamado a discutir e a decidir junto com seus representantes o que é melhor para o país. Os gritos são por humanidade, por dignidade, por respeito ao tempo de vida das pessoas, para que não seja gasto em horas perdidas dos péssimos transportes coletivos, mas liberado para o convívio com a família ou para o lazer. Parecem dizer, recusamos ser apenas animais famintos que gritam por pão. Somos humanos, portadores de espírito e de cordialidade, que gritamos por beleza. Só unindo pão com beleza viveremos em paz, sem violência, com humor e sentido lúdico e encantado da vida. O governo precisa dar esta virada. Eu sinto falta, deputado Valdir, me refiro ao senhor, porque sei da sua história, dessa juventude de discutir causas e combater o efeito como se fosse a causa, sem saber aonde vai. E os movimentos revolucionários são assim. A massa dos franceses, quando tomou a Bastilha, ela também não tinha ainda clareza. E depois as forças organizadas é que vão dar o destino e conduzir a Revolução. E vejo que a Revolução Francesa volta com Napoleão depois. É uma coisa muito interessante, tem que ser estudado até hoje a Revolução Francesa, porque é o episódio mais fantástico da história da humanidade, que dá exemplo e ensina a todos nós. Então, eu sinto, é o primeiro momento, nós temos que agora aprofundar as causas. Eu acho, porque vivendo a política, não só na teoria, mas na prática, sabendo as dificuldades de avançar, nós precisamos de uma reforma política. Participação popular, democratização do processo eleitoral, para não beneficiar o poder econômico, para que todos sejam minimamente iguais na disputa eleitoral. Isso faz avançar desses objetivos. Quebrar esse monopólio absurdo da comunicação da mídia. A democratização, porque regulamentação da mídia não é fazer censura, não é isso que nós queremos. Pelo contrário, nós queremos que todas as vozes possam se fazer ouvir. E não um monopólio que massacra a nossa consciência, porque todo ser humano só consegue pensar em função da informação que recebe. O que a gente pode assistir na televisão brasileira? Vamos pegar os canais pagos, que a grande massa popular nem isso pode ter. É Globo News, é o monopólio. O que é dito todo dia com sofisticação? É uma visão de mundo muito sofisticada, não é uma coisa simples, não é maniqueísta. Mas isso vai se instalando na consciência das pessoas como se fosse a verdade verdadeira, a verdade única. Eu dizia lá em Ponta Grossa, eu sou candidato para impedir a cidade do pensamento único. O Brasil, pensamento único. Porque o monopólio da informação é tão monstruoso que as pessoas acabam pensando todo mundo igual, quase.
Então, essa revolta sem causa, que combate o efeito pela causa desnorteada, é muito fruto, assim como o próprio gosto, assim por diante das pessoas, desse monopólio apodrecido da mídia brasileira. Isso é fazer avançar, isso é lutar pelo avanço. Não é a tecnocracia, não é bater no peito, o meu currículo é o melhor do mundo, porque eu que tenho que estar lá no Tribunal de Contas, quem é eleito pelo povo é um corrupto, não vale nada. Isso é uma besteira, sabe? É uma ingenuidade. É uma ingenuidade. Bater no peito, defendendo um princípio, qualquer imbecil faz. Qualquer um faz. Não matar é um princípio, as pessoas matam. Então, a política é mediação entre o princípio universal e o singular, que é o real do dia a dia. A sabedoria da política é fazer esse vínculo entre o princípio universal e as condições de realização do princípio, senão não existe. Vossa Excelência, tem o tempo para concluir. Rapaz, agora se for me permitido usar o tempo do PT, não sei se tem alguém inscrito, então uso o tempo do PT. Então, senhor presidente, é um momento muito rico para todos nós, de todas as forças políticas. E eu tenho trabalhado muito, até na surdina, sobre um tema que é a cultura da paz. Queria falar um pouco do que fiz esses dias e fazer a conclamação agora aos deputados para participar do Compass. Nós estamos propondo a reunião no dia 7 de agosto, a quarta-feira, às 9 da manhã. Eu encaminhei um ofício, porque na lei que nós aprovamos, cabe ao presidente da Comissão de Cultura ser o secretário do Compass. E esse conselho só tem sentido existir nesta casa se ele for suprapartidário. É o lugar onde os desiguais têm que conviver em harmonia. Paz não é ausência de conflito, pelo contrário. Eu assisti de novo agora a vida de Gandhi. 10 minutos. Eu assisti de novo o filme sobre Gandhi, estudando a biografia dele. Pelo contrário, a paz é que o conflito exista e venha à realidade, mas venha de uma forma de diálogo, de entendimento, para que ele seja superado. Ela vem de princípios da democracia grega, dos filósofos mais brilhantes, que a verdade é uma coisa que vai se construindo, que ela não está com os homens, que ela está entre os homens, está no diálogo, na superação, na construção de sínteses permanentes. Isso é cultura da paz. E é uma bandeira, no momento da história da humanidade, onde existe a morte das grandes ideologias, o fracasso dos processos revolucionários de vanguarda, como aconteceu na União Soviética, depois implantado no leste europeu, nas revoluções contra o colonialismo na África e em Cuba. Hoje, essa volta ao lado mais belo da cultura da paz, o exemplo que a África do Sul deu com Mandela, que fez uma revolução que era impossível, dançando e perdoando o adversário nas audiências públicas, mediadas pela Igreja Católica, pelos bispos africanos, onde havia a confissão do que havia matado, torturado, feito mal, e havia a delação, e depois as pessoas eram julgadas e se abraçavam. Foi a única possibilidade que teve de não virar o caos. E agora a morte de Mandela está trazendo medo para a África do Sul. Para a população branca também. Então, a cultura da paz é isto. Por isso ela tem que ser suprapartidária. E eu tenho, quietinho, montado o conselho, porque o nosso medo é o seguinte... Deputado Pérez, só me permita um minuto. O ex-governador Orlando Pessutti está se ausentando do plenário. Nós iríamos registrar a presença dele, mas gostaríamos de fazer o registro, cumprimentá-lo, agradecer pela visita, almoçou conosco, e peço desculpas a Vossa Excelência por ter quebrado a continuidade do seu discurso. Obrigado. Todos nós sabemos, senhor presidente, que uma das pessoas mais queridas nessa Assembleia chama-se Orlando Pessutti. É o símbolo da cultura da paz, porque não há nenhuma pessoa que não goste de Pessutti aqui dentro, tenho certeza disso. Pode ser qualquer partido, então, para mim é uma alegria também. Está saudando o nosso ex-governador Orlando Pessutti, foi deputado conosco aqui. Então, nós estamos instalando. Foi mandada semana passada uma carta para cada presidente de partido, e até agora só o deputado Nery Prevô indicou a deputada Marla Turek e o pastor Edson Pracizic.
faço um pedido para que todos os líderes partidários indiquem o representante do partido na Cultura da Paz. O conselho é aberto a todos, mas formalmente ele vai ter um núcleo central. Qualquer deputado pode participar. Mas nós temos um núcleo formal. Quando tiver uma deliberação necessária, esse núcleo formal delibera. Então é um representante de cada partido. Praticamente todos os conselhos do Paraná estão representados. Eu visitei uma equipe de pessoas do núcleo que nos ajudou, das igrejas, praticamente todos os conselhos, eu não pude ir, mas eles foram. Da assistência social, antidroga, dos idosos, moradores de rua, movimento LGBTS, todos os conselhos, para que indiquem representantes também. Fizemos várias reuniões com igrejas, das mais diversas igrejas, budistas, a teosofia fez o projeto, agora é ubiose, o pessoal me perguntava, evangélicos, católicos, CNBB, as igrejas evangélicas pentecostais, neopentecostais, as mais tradicionais, movimento de religiosidade afro, Conselho de Direitos Humanos. Então é um trabalho de militância, assim, quietinha, mas para o pessoal participar. E também, cada secretaria do Poder Executivo indica um representante. Estive com o Flávio Arnes, uma audiência, pedi a ele indicar alguém. Tive uma audiência com o Paulino Viapiana, pedi que indicasse 2 audiências com o Cordioli da Secretaria Municipal, para que a Prefeitura de Curitiba também nos ajude na Cultura da Paz. Então nós estamos montando esse conselho, e na quarta-feira eu gostaria que cada deputado, lá no primeiro semana de agosto, a gente venha já com toda a força, porque nós vamos instalar o conselho na semana que a Unesco estabeleceu como Cultura da Paz, que é o dia 21 de setembro. Então nossa Cultura da Paz começará, dia 21 de setembro é um sábado, começará na segunda-feira, antes de 21, e nós pretendemos depois conversar com a mesa da casa, com o prefeito Rossoni, e fazer um momento solene de instalação dos conselheiros da Cultura da Paz dessa casa. Cada um vai receber um diploma, e pretendemos, depois de instalado o conselho, democraticamente, todos nós juntos, indicar personalidades e pessoas e entidades para receber o prêmio Paraná Eu Tenho Paz. Hoje eu acabei de conversar, deputado Gilberto Martim, com um grande artista que conheci agora, chamado Plínio Oliveira, deputado Enio. Ele é um pianista que faz há mais de 30 anos trabalho pela Cultura da Paz através da música. Ele já reuniu aqui em Curitiba milhares de crianças cantando, das vilas periféricas, ligados aos conselhos comunitários, é compositor, e ele se predispôs a fazer uma apresentação com essas crianças. Nós conseguimos já emprestar, isso não está decidido, são apenas propostas para apresentar ao conselho, que vai decidir o conselho, o Memorial de Curitiba, e fazemos uma semana bem vibrante com o apoio da Assembleia, e fazer uma sessão muito bonita aqui, instalando o conselho, trazendo esse músico para uma apresentação, premiando personalidades e personalidades que nós vamos escolher, com paz depois instalado. Vai ter a instalação propriamente dita, e a formal oficializada vai ser no dia 21, ou naquela semana, talvez na quarta-feira, dia 21 é sábado. Mas antes o conselho vai se reunir para tomar decisões. Então nós procuramos avançar na papelada, para o regimento interno. Cada deputado vai receber, deputado Edson, uma proposta de regimento interno, que o conselho vai decidir. Orçamento, o Compaz não tem dinheiro nenhum. O conselho parlamentar, nem cargo em comissão não tem, nem funcionário da casa. Nós vamos ter que, então, nós estamos trazendo um especialista Lei Rouanet, para que todas as entidades e pessoas que se dedicam à Cultura da Paz apresentem projetos que esse especialista vai dar uma formatação para conseguirmos com a FIEP, fiz audiência com a FIEP, os empresários possam passar recursos para projetos valorizando a Cultura da Paz. Então é um longo trabalho que agora o Compaz vai passar a fazer depois que ele seja formalizado. Quanto mais eu ando, mais eu acredito nesse projeto, que tem muitas pessoas anônimas interessadas. Eu descobri em Ponta Grossa, eu conhecia assim, mas agora conheci com mais profundidade, deputado Plauto. Um professor da UEPG, Ney Salles, ele há muito tempo, professor de Educação Física, fazendo doutorado em Educação, ele trabalha num projeto extensionista Educação para a Paz, ele percorre as cidades, dando curso para lideranças comunitárias, para técnicos, e o Brasil inteiro.